5 erros que podem diminuir a sua aposentadoria. Aqui quem fala é Leonardo Petró, advogado, especialista em direito previdenciário, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os erros mais comuns na hora de se aposentar, né, ou antes de se aposentar principalmente, e como evitá-los. Mas antes, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, também curta esse vídeo, isso é super importante aqui para o nosso trabalho. Então caso consiga curtir agora no comecinho, agradeço muito. Ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações aqui do canal e caso tenha Instagram, nos siga lá Petró Advocacia, tá certo? Vamos lá então falar sobre os erros mais comuns na hora de se aposentar ou mesmo antes de se aposentar, principalmente porque são erros que você pode cometer ao longo da sua vida. E aqui eu quero explicar como evitá-los também, né? Mas antes, deixe nos comentários abaixo deste vídeo de qual cidade que você está me assistindo, tá certo? Primeiro erro, então, para ser bem objetivo, é não corrigir o seu extrato previdenciário ao longo da sua vida. Extrato previdenciário, também conhecido como CNIS, a sigla CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um extrato previdenciário que consta lá no site do Meu INSS, que qualquer pessoa pode ter acesso. Se você não tem um cadastro ainda, sugiro que você faça o cadastro no Meu INSS, até porque é por lá que você vai solicitar a sua aposentadoria. Então, o CNIS, esse extrato previdenciário, ele vai demonstrar tudo o que você fez ao longo da sua vida. E por vezes é bem comum que algum dado esteja incorreto. Por exemplo, o início de uma empresa que está com a data desatualizada, ou mesmo não consta uma data de encerramento do seu contrato, algum período que você contribuiu de forma própria e está com um problema lá, que ele não está contando como tempo de contribuição, ou nem aparece que você contribuiu para o INSS. Enfim, são muitos erros que podem acontecer e isso vai impactar certamente na hora de se aposentar. Então, antes de se aposentar, bem antes de se aposentar, faça um estudo desse extrato previdenciário, de preferência, verifique com o advogado, realizando um planejamento previdenciário, como que ele está e o que é possível fazer para acertá-lo. Então, até uma dica, faça o planejamento, consulte com o advogado da sua confiança e, como você sempre pergunta, o primeiro link aqui da descrição está o WhatsApp aqui do escritório. Você pode então clicar neste link, agendar o seu atendimento será feito por mim, por chamada de vídeo, telefonema e não importa de qual lugar você esteja falando, tá certo? E voltando então, você foi lá, atualizou o seu extrato previdenciário, perfeito. Se você deixá-lo de qualquer jeito, vai chegar na hora de se aposentar e por vezes até você pode indeferir a sua aposentadoria. Pode ser causa de indeferimento da sua aposentadoria, tá certo? O segundo erro, que é super comum, contribuir pelo valor mínimo ao longo de vários anos. Quando você não tem a obrigação de pagar o INSS, quando você não trabalha de carteira assinada, você pode escolher o seu valor. Por vezes você fica ali pagando o valor mínimo só para contar mais tempo de contribuição. Mas principalmente para você, que durante um período da vida ganhou um salário mais alto, ali ganhou 4, 5, 6 salários, e depois você passa um longo período pagando pelo mínimo, a sua aposentadoria vai diminuir muito. Então, mesmo a pessoa tendo condições de pagar um valor maior de contribuição, ela vai lá, paga o mínimo só para contar tempo de contribuição, mas isso pode ser um tiro no pé, porque você vai acabar diminuindo o valor da sua aposentadoria e depois vai ter que aumentar muito o valor da sua contribuição para voltar ao patamar que estava e por vezes nem consegue voltar. Por isso que ao longo da sua vida é importante você ir consultando, principalmente com o advogado previdenciário, para saber como que está a sua situação previdenciária e o que é possível ajustar. O terceiro erro é ignorar períodos de trabalho informal. Então, se por exemplo, você começou a trabalhar numa empresa e você começou a trabalhar, mas a sua carteira foi assinada só depois. Você tem que entrar com uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista para reconhecer esse período. Se tem algum problema quanto a isso, se você trabalhou de forma informal, você não teve o pagamento do seu INSS. A empresa não pagou o seu INSS porque ela não assinou sua carteira, ela não tinha essa obrigação, ali naquele momento, foi um erro da empresa também, mas você não pode considerar esse tempo de trabalho informal, trabalho sem carteira, como tempo de contribuição. Então busque os seus direitos, faça valer os seus direitos e busque regularizar esse tempo, porque regularizando esse tempo, você vai regularizar tanto na via trabalhista, recebendo seus direitos,
mas também na via previdenciária, reconhecendo esse tempo de contribuição. E o erro 4 é deixar de contribuir durante longos períodos. No erro 2 eu falei sobre pagar pelo mínimo. Aqui a pessoa ela nem paga o INSS. Então não paga porque não está muito afim, não vê uma obrigação na hora de pagar o INSS, você não quer ficar pagando o INSS, e isso depois lá na frente pode cobrar um preço, porque você pode ficar sem tempo para se aposentar, pode ter diminuído muito o valor da sua aposentadoria e depois não adianta ficar correndo atrás para pagar atrasados e tudo mais se você não tiver esse direito de pagamento de atrasados, tá? Então, ficar sem contribuir, sem nenhum estudo prévio, realmente não é interessante. Em alguns casos, sim, é interessante você até não contribuir se você não é obrigado, para não diminuir o valor da sua aposentadoria. Mas são casos bem específicos que só através de um estudo previdenciário será possível traçar essa estratégia. Mas na maior parte dos casos, ficar sem contribuir, sem nenhum planejamento, com certeza vai atrapalhar e muito a sua vida previdenciária. E o quinto e último erro é não planejar a sua aposentadoria com antecedência. Isso acaba, de certa forma, sendo um resuminho dos outros erros, porque você não planejar a sua aposentadoria, lá na frente você vai se aposentar de qualquer jeito ou às vezes nem se aposentar. E ao longo desse tempo, não tem só a aposentadoria lá no final, mas tem também um auxílio-doença, caso você precise, uma aposentadoria por invalidez, pensão para dependentes, enfim. Então são benefícios imediatos. Você não planejando a sua vida previdenciária, você pode inclusive ficar sem benefício ao longo da sua vida. Então, mais uma vez, uma dica, consulte com o advogado previdenciário para analisar o seu caso e você entender bem em qual situação que está e como que será a sua aposentadoria lá na frente, bem como todos os benefícios imediatos. Espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, ative o sininho que está aqui abaixo e também nos siga no Instagram. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.